Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em dois textos. Hoje nós vamos falar de dois textos, mas eles ficam bem próximos. O primeiro deles é Êxodo, capítulo de número 4. Nós vamos ler os primeiros versículos. É um momento onde Deus está chamando Moisés para libertar o seu povo no Egito. E ali Deus provê sinais miraculosos para fortalecer a fé de Moisés. O segundo texto, lá na frente, que nós vamos ler, está no capítulo 7 de Êxodo, certo? Então, quem está no chat comigo, por gentileza, para que quem for chegando saiba qual é o texto que nós vamos tratar, digita aí as duas referências, Êxodo capítulo 4 e Êxodo capítulo 7. Coloca assim que os versículos a gente lê durante o devocional. Você que já chegou aqui, deixa um like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e hoje eu quero te fazer um pedido especial. Já fiz esse pedido algumas vezes aqui, mas não faço direto. Eu te convido a você convidar alguém, chamar alguém para estar conosco aqui nos devocionais, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus, tá bom? Então a primeira pessoa que vier no teu coração, chama ela para assistir. Eu achei interessante uma pessoa falar assim, Thiago, encontrei uma estratégia para minha família. Tô assistindo agora os devocionais. Perdão. Encontrei uma estratégia para minha família. Tô assistindo agora os devocionais na televisão da sala. Conecto aqui o YouTube do celular na televisão. E aí a família toda tá na sala, a televisão tá desligada, então todo mundo é obrigado a assistir ali o devocional. E tá sendo a bênção. Inclusive, tal pessoa que estava aqui assistindo não tinha pretensão de assistir, assistiu porque eu coloquei na televisão, a pessoa comentou como foi abençoada através dessa palavra. Então, glória a Deus por cada um de vocês. Toda vez que você envia o link, que você chama alguém, que você convida alguém, você está sendo um canal de bênção para essa pessoa. Se os nossos devocionais têm te abençoado, podem abençoar outras vidas também, tá bom? Primeiro texto que nós vamos ler, gente, é em Êxodo capítulo 4. E nesse momento aqui, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, tá? Êxodo 4, versículo 1 ao 5. Vamos ler e aí rapidamente eu te passo o contexto. Olha o que diz. Versículo 1. Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir e disserem: O Senhor não apareceu a você? Então o Senhor lhe perguntou: O que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. E disse o Senhor: Jogue-a no chão. E Moisés jogou-a, e ela se transformou numa serpente, e Moisés fugia dela. Mas o Senhor lhe disse: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés então estendeu a mão, pegou a serpente, e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: Isto é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Gente, nós estamos aqui no momento onde Deus chama Moisés para ser efetivamente o libertador do povo de Israel. E Deus aparece para Moisés, ele está na idade de 80 anos, ele passou 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, depois de ter fugido. Ele mata um egípcio e aí ele foge, porque ele vê que a notícia tinha se espalhado. Ele passa 40 anos no deserto do Sinai. E depois, ao cabo de 80 anos de vida, Deus aparece para Moisés numa sarça ardente. Isso aqui, inclusive, dá um outro devocional e eu prometo me debruçar sobre a história da sarça ardente. Então Deus começa a conversar com Moisés e a explanar para Moisés o seu plano sobre Moisés ser o libertador do povo de Israel, o homem que vai tirar Israel do Egito. E quando Deus faz essa convocatória para Moisés, Moisés fica meio que se esquivando. Ele fica saindo, fala, não, isso não é para mim. Ele até fala, olha, eu sou pesado de boca. Quem lembra, gente? Foi um devocional que eu falei sobre essa expressão pesado de boca, que muitas pessoas acham que essa expressão remete a uma possível gagueira de Moisés. Fala, Moisés é gago. Mas esse pesado de boca diz respeito a Moisés está falando de ter uma dificuldade com o idioma egípcio. Agora, o curioso é que o idioma que nós aprendemos na infância é muito difícil de ser esquecido. Não é verdade, gente? Eu não sei a idade que você tem, mas se você é adulto, nasceu aqui no Brasil, você aprendeu o português na sua casa. Seus pais, seus irmãos, a sociedade ao seu redor fala esse idioma. Você pode passar 40 anos fora do país, você não vai esquecer de como se fala português, entende?
Pode ser até que você perca um pouco a fluência. Por exemplo, é comum que alguns brasileiros que residem em países de outro idioma, às vezes o cara fala 99% do português, mas de repente sai uma palavra em inglês no automático, sabe? Que já está ali na mente dele. Mas rapidamente ele se corrige, rapidamente ele identifica. Pode, por ele pensar no outro idioma, muitas vezes ele pode até por alguns segundos esquecer uma palavra ou outra. Mas isso acontece conosco também. Quantas vezes estou aqui no devocional, e quero falar alguma coisa e eu fico assim, como é aquela palavra mesmo? Poxa, esqueci. Não tem a ver com falta de fluência no idioma. Às vezes é um esquecimento ou outro. O que quero dizer é que o idioma que nós aprendemos na infância é muito difícil de ser esquecido. Só que Moisés, ele viveu um trauma tão grande, e essa aqui, gente, é uma suposição, tá bom? É uma linha teológica que eu acho muito interessante e pertinente. Alguns teólogos vão entender que esse pesado de língua é pelo fato da história de Moisés no Egito, a fuga dele, a saída dele, ter sido tão traumática, e ele passa 40 anos distante sem querer voltar, porque Deus chama ele, ele não quer voltar, possivelmente atende a um episódio tão traumático que a sua mente fez questão de esquecer aquele idioma. É muito comum que quando nós vivemos episódios muito traumáticos, a nossa mente, como um mecanismo de defesa, magicamente faz com que a gente esqueça detalhes do que aconteceu ali. Eu lembro que quando eu falei isso no devocional, algumas pessoas até vieram para mim depois falando, Thiago, é verdade, eu passei por determinado trauma e eu não conseguia me lembrar de nada do que ocorreu naquela situação. Deixa eu só fechar uma coisa aqui, gente, que apareceu. Pronto, voltou. Então Moisés está nesse dilema. Então Deus está chamando ele está resistindo. Deus está chamando ele está resistindo. A Bíblia fala que Deus até se irrita a determinado ponto. E para Deus dar confiança a Moisés de que o Senhor iria com ele, Deus começa a colocar sobre Moisés alguns poderes sobrenaturais. Um deles é esse que nós citamos aqui. Deus manda que Moisés jogue a sua vara no chão e aquela vara de repente se transforma numa serpente. Algo mágico, digamos assim, algo miraculoso acontece. Agora, sabe o que é interessante? É que diante da negação de Moisés em atender o chamado de Deus, Deus pergunta assim, ó, o que é que você tem na sua mão? Versículo 2. Êxodo capítulo 4, versículo 2. O Senhor pergunta, o que é que você tem na sua mão? Gente, todas as vezes que Deus nos chamar, atenção, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Todas as vezes que Deus nos chamar, nós não nos veremos capazes de realizar a missão para a qual Deus nos chamou. Sabe por quê? Porque quando Deus nos chama, nós olhamos para nós e quase nunca ou nunca nós temos o tempo, o talento e o tesouro necessário para aquela missão. Eu te dou uma missão, você fala assim, cara, não tenho tempo para isso, não tenho talento para isso, não tenho tesouro para isso. E muitas vezes, como se fala, essa perspectiva, ela é real. Você realmente não tem tempo, não tem o talento necessário, não tem o tesouro necessário para isso. Tesouro é recursos financeiros, né? Mas isso não é uma má notícia. Essa é uma boa notícia. Sabe por quê? Porque Deus sempre vai te dar uma missão que está além do seu alcance, para que você possa confiar na mão, perdão, nem na mão nem na bênção, para que você possa confiar na presença dele na missão. Deus sempre vai te dar algo que na sua mente está além do seu alcance, para te levar para esse lugar de dependência. Porque se você tem uma missão que cabe completamente na sua capacidade, completamente na sua força, você não depende tanto de confiar em Deus. Você não desenvolve esse caráter de dependência. Muitas vezes você até desenvolve um caráter de se autoglorificar porque você acha que é pela sua capacidade que as coisas se realizaram. Então, na grande maioria das vezes, Deus nos dá uma missão que está além do nosso alcance para que nós possamos desenvolver essa confiança nele. Só que Moisés estava muito incrédulo. Então Deus pergunta, o que é que você tem em sua mão? Ei,
Você que tem um sonho, um projeto, você que tem algo que Deus já colocou no seu coração e diz assim, Thiago, só não comecei ainda porque eu não tenho tal coisa. Eu te pergunto agora, o que é que você tem em mãos? Porque não é o que você tem em mãos necessariamente que vai determinar o teu sucesso, mas é a disponibilidade que você dá ao que você tem. Tiago, eu tenho pouco tempo, mas se você der disponibilidade para Deus, se você entregar o teu pouco tempo a Deus, nesse pouco tempo Deus pode fazer grandes coisas. Tiago, eu tenho pouco talento. Se você entregar teu pouco talento para Deus, esse pouco talento Deus pode fazer grandes coisas. Tiago, eu tenho pouco tesouro. Se você entregar o teu pouco tesouro a Deus, desse pouco Deus pode fazer muito. Lembre da passagem onde um menino está carregando um cesto com 5 pães e 2 peixinhos. Ele entrega para Jesus e ali Jesus faz um milagre que faz com que aqueles 5 pães e 2 peixinhos alimentem uma multidão de milhares de pessoas. Entende? Então tem tudo a ver com você entregar a Deus. Note que Deus pergunta: o que é que você tem na sua mão? Aí Moisés fala assim, uma vara. Deus fala assim, joga então sua vara no chão. Então ele pega o que ele tem na mão e obedece a Deus. A vara se torna uma serpente. Algo mágico acontece. E a Bíblia fala que Moisés começa a fugir da serpente. A serpente começa a correr atrás de Moisés. E aí, olha o versículo 4, interessante, gente. Versículo 4. O Senhor fala, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Gente, eu não sei se você já viu documentários, reportagens ou até indicações médicas ou daqueles grupos de escoteiros, né? Mas se você tiver qualquer curiosidade, pegar um vídeo no YouTube sobre como capturar uma serpente, eles vão te indicar você prendê-la pela cabeça. Porque se você pega uma serpente pela cauda, ela dá a volta e te morde. E o veneno dela pode te matar ali em pouco tempo. Entende? Então, quando Deus fala assim, ó, pegue a serpente pela cauda, Deus está treinando o caráter de Moisés para confiar nele. Porque qual é o pensamento de Moisés? Se eu pegar pela cauda, a serpente vai se voltar contra mim e ela vai conseguir me morder. Mas eu te digo, é melhor obedecer a Deus quando a ordem de Deus parece que vai dar errado do que seguir o nosso próprio pensamento quando nós achamos que o nosso pensamento vai dar certo. Entende? Então Deus vai ali o tempo todo desenvolvendo confiança no coração de Moisés, porque ele está chamando Moisés para uma linda missão. Então Moisés pega aquela serpente pela cauda e a serpente então se torna novamente uma vara de madeira. Agora eu quero vir com vocês para o capítulo 7, gente. Vocês vão ver esse sinal acontecendo diante dos egípcios. Olha só, Êxodo capítulo 7, versículo 8 em diante. Cadê? Vamos lá, versículo 8 em diante, a gente vai ler aqui até o 12, do 8 ao 12. Olha o que diz. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando o faraó pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do faraó, e ela se transformará numa serpente. Verso 10. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. Agora, gente, muita atenção, versículo 11, que eu vou ler aqui com você. Olha o que diz. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas, por meio de ocultismo. Versículo 12. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes, mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Deixa eu explicar para você aqui. Nós temos exatamente o sinal que Deus ensinou a Moisés sendo operado diante do faraó. Mas para surpresa de alguns ali, ou se não de alguns, para nossa surpresa, nós que lemos o texto, quando o faraó vê aquele sinal, ele não se surpreende, pelo contrário. O faraó manda chamar os magos da época, os sacerdotes, que eram versados em ocultismo mesmo, tá, gente? Em ciências ocultas, em coisas das trevas, feitiçaria pesada. Inclusive, o ocultismo no Egito foi um dos mais avançados da história, por assim dizer, né? Muita coisa na história se perdeu, coincidência ou não, quem tem ouvidos para ouvir que ouça, mas o ocultismo no Egito era muito avançado, muito desenvolvido. Então, note que Faraó chama os seus magos, e esses magos fazem o mesmo sinal.
Então Moisés e Arão jogam a sua vara no chão e a vara vira serpente para provar que Deus é Deus. Aí Faraó chama os magos também fazem o mesmo sinal, jogam a vara no chão e a vara também se torna uma serpente. Isso aqui nos ensina muito, presta atenção. Nem todo sinal espiritual vem de Deus. E muitas vezes, por nós não termos atenção a isso, é que caímos nas lábias de muitos falsos profetas. Porque os falsos profetas, eles conseguem a nossa confiança muito baseado na pirotecnia do milagre, entendeu? Uau, um milagre muito grande aconteceu. Você fala, eu vou seguir esse homem, eu vou seguir essa mulher, porque eu vi ele realizando um grande milagre. Só que o mesmo milagre que Moisés realiza, os magos satanistas lá do Egito também realizaram. Então não tem muita, sabe? Tiago, então como é que eu vou saber se é de Deus ou se não é? Através do vínculo da palavra. Você tem que ver se esse santo milagreiro, o suposto santo milagreiro, se esse falso profeta que realiza milagres, sinais, prodígios, se ele está te levando a uma vida de acordo com a palavra, ou se ele está apenas se utilizando de sedução, de encanto, de encantamento. Você fica, uau, que coisa maravilhosa que aconteceu. E aí você acaba fechando seus olhos para todos os outros sinais que aquela pessoa está dando, que ela não é de Deus. Então, os sinais miraculosos por si só não atestam a presença de Deus na vida de alguém. Você precisa estar debaixo da palavra. Sabe qual era a diferença, gente? Entre Moisés lançar uma vara e ela virar serpente e os magos lançarem outra vara e essa vara virar serpente? É que Moisés estava debaixo da palavra de Deus. Aí acontece algo aqui, ó. As duas varas se tornam serpentes, só que, versículo 12, a vara de Arão, que estava com Moisés, engoliu as varas dos magos egípcios. Então, eles lançaram várias varas, vários pedaços de madeira no chão. Eles viraram cobras. E aí ficou uma serpente de Arão e várias serpentes dos magos egípcios. Aí a serpente de Arão engole as outras serpentes. Tem algo muito profundo acontecendo aqui e eu preciso te explicar isso. Depois eu vou aplicar isso para a sua vida. Nós já estamos encerrando, já vamos encerrar aqui. Mas observe, na cultura egípcia haviam algumas expressões idiomáticas muito fortes. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você vai assistir uma partida de futebol e aí um time dá uma goleada no outro. 5-0. Então a Alemanha, né, deu 7-1 no Brasil. Aí alguém assistiu aquele jogo, o Brasil tomou 7-1 da Alemanha. Aí a pessoa chega em casa, você não assistiu o jogo, a pessoa chega em casa e fala assim, nossa, a Alemanha esmagou o Brasil. Quando você ouve essa expressão, a Alemanha esmagou o Brasil, você não fica pensando que o país Alemanha saiu de lá e pisoteou a população brasileira. Você não pensa isso. Você vai entender que o time da Alemanha teve um resultado expressivo sobre o time do Brasil, ok? Tá todo mundo comigo aqui? Então essa é uma expressão idiomática brasileira que, aplicada ao exemplo que eu dei, mostra uma superioridade no futebol, tá bom? Então, no Egito, haviam diversas expressões idiomáticas. Uma delas é a expressão comer ou devorar, ou engolir, depender da tradução em português, mas o sentido é o mesmo. Então, quando eles queriam falar de superioridade, eles falavam essa expressão comer ou devorar. Por exemplo, tem alguns documentos egípcios, e é necessário muita cautela nisso aqui, tá? Que eu vou falar agora. Tem alguns documentos egípcios onde são relatadas poesias de louvores aos faraós. Aí falam assim, o nosso faraó é glorioso, ele come as montanhas, ele come os deuses, ele come as criancinhas. Quando fala assim, come as criancinhas, não quer dizer que ele desossa as criancinhas e pratica canibalismo. Quer dizer que ele é superior às criancinhas. Ele é superior às montanhas. Ele é superior. Ele come os outros reis. Ele come os exércitos inimigos. Ele come. E tem uma expressão muito, muito popular nesse antigo egípcio, justamente nessa época aqui de Moisés, que era comer a magia do outro. Nós estamos aqui, gente, num ambiente onde o ocultismo era praticado abertamente e louvado e celebrado abertamente pela nação egípcia. Então as pessoas eram envolvidas em feitiçaria, em crendices, em coisas espirituais ocultas. Então essa expressão comer a feitiçaria ou comer a magia
significa fulano tem uma magia mais forte do que a magia do outro. Entende? Você entendeu aqui a expressão idiomática? Então, debaixo dessa expressão idiomática acontece uma cena. Arão, ele lança a sua vara se torna uma serpente, e essa serpente come a serpente dos principais magos do Egito. Agora, de modo literal, a serpente de Arão comeu a magia dos melhores magos do egípcio. Para nós, parece apenas uma vitória, tipo um lutador contra outro. Mas para eles, naquela hora, era uma evidência na cultura deles de que o poder de Deus era superior ao mais alto nível de magia e feitiçaria praticada no Antigo Egito. Quem está entendendo aí, diga amém. O que eu quero te passar aqui é o seguinte. Essa história começa com Deus chamando Moisés, Moisés se sentindo incapacitado e Deus fazendo uma pergunta: o que é que você tem em suas mãos? Algo simples, uma vara. Como é que eu vou enfrentar o maior império do mundo na época, o Império Egípcio, com uma vara nas mãos? Mas note que quando você disponibiliza o que você tem em suas mãos para Deus, através disso, Deus faz grandes maravilhas. E então, quando Moisés, ele junto com Arão, por que Arão apareceu do nada aí, Tiago, na história? Porque eu pulei alguns capítulos, mas Arão, ele entra. Arão era irmão de Moisés, tá, gente? E entra ali como um interlocutor entre Moisés e o faraó. Lembra que Moisés falou que era pesado de boca? Então, por isso que Arão entra para poder comunicar com o faraó. Arão morava no Egito e ficou lá enquanto Moisés fugiu durante 40 anos. Então, quando a serpente de Arão devora as outras serpentes, era um sinal para o Egito de que Deus era superior para acabar com qualquer tipo de feitiçaria. Afinal, não era um bruxinho qualquer que tinha feito, eram pessoas versadas no mais alto nível de feitiçaria do Egito Antigo. Magos pessoais do faraó. Muitas pessoas estão com sua vida acorrentada por conta de trabalho de feitiçaria, por conta de uma palavra que tem poder no mundo espiritual e complicou a vida dessa pessoa, por conta de correntes espirituais que pela nossa força elas parecem inquebráveis, mas o poder de Deus é maior do que a maior feitiçaria que você imaginar. O poder de Deus é mais forte do que qualquer corrente do mal. E através da simplicidade, gente, da nossa disponibilidade, Deus pode usar a minha e a sua vida para fazer libertações profundas, se tão somente nós disponibilizarmos o que temos em nossas mãos e nos colocarmos debaixo de uma palavra. Agora eu te faço uma pergunta. Você tem disponibilizado o que está em suas mãos para serviço de Deus? Porque essa mesma pergunta que Deus fez para Moisés em Êxodo capítulo 4, ele faz para nós exatamente hoje. O que você tem em suas mãos? E quando nós disponibilizamos o que temos em mãos, por mais que seja algo pequeno ou inofensivo para nós, nas mãos de Deus, pode ser usado como um grande instrumento de libertação. Amém? Nosso horário já está aqui extrapolado. Eu queria falar mais uma hora sobre isso aqui, mas eu vou te deixar com água na boca. E eu quero que você receba essa palavra em nome de Jesus. E que você tome posse do que está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 4. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Vamos orar juntos? Senhor Deus, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço pelos teus milagres, te agradeço pelo teu poder, pelo teu encorajamento, Senhor Deus. Eu oro para que em nosso coração haja uma disponibilidade para o seu querer, para a sua vontade, uma obediência à tua palavra. Eu te peço, Pai, nos usa para o louvor do seu nome. Não permita que a nossa vida seja motivo de vergonha, mas sim motivo de honra. E que através da nossa história, Pai, o Senhor possa operar uma grande libertação. Senhor, se tem alguém aqui que precisa de uma grande libertação nesse momento, ou que está orando por sua família, onde o seu lar precisa ser liberto, ou por alguém especial,
Eu oro para que o seu poder seja manifesto, a sua obra seja feita e o seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante e deixa aqui também um comentário de qual parte dessa palavra mais marcou o teu coração. Amém? Se inscreve no canal também, ativa o sininho. Shalom no coração. A gente se vê por aí. Shalom. Tchau, tchau, gente.